Jericó, uma cidade antiga e imponente, guardava a entrada para a terra prometida. Suas muralhas, fortes e altas, haviam resistido ao tempo e à guerra. A cidade estava em alerta, pois os rumores sobre o avanço dos israelitas já haviam chegado aos seus portões. O povo temia a chegada de um novo inimigo, mais forte do que todos os que haviam tentado conquistar Jericó no passado. Dentro dessa cidade marcada pela história, vivia Raabe. Ela era uma mulher que, aos olhos da sociedade, ocupava um lugar de desprezo. Raabe era conhecida como prostituta, uma figura à margem da comunidade, cuja vida era marcada pela luta diária pela sobrevivência. Mas, em meio à vida difícil e solitária, havia algo especial em Raabe. Uma profunda intuição sobre o que estava acontecendo em sua cidade e, mais importante, uma curiosidade que a levava a questionar as forças que governavam o mundo ao seu redor. Raabe sabia da chegada iminente dos israelitas e seu coração estava cheio de uma mistura de medo e fascínio. Ela ouvira falar de como os israelitas haviam sido guiados por um Deus poderoso, que os havia libertado da escravidão no Egito e os havia levado a conquistar terras com um poder sobrenatural. Mas Raabe, mais do que qualquer outra coisa, sentia uma necessidade de entender melhor o Deus dos israelitas, a força por trás dessa vitória impressionante. Ela não sabia como, mas seu instinto dizia que a resposta para suas próprias questões poderia vir de um lugar que ela jamais imaginara: sua casa. Naquele dia, Raabe receberia visitantes que mudariam seu destino e o de sua cidade para sempre. Naquela tarde, quando o sol já começava a descer no horizonte, duas figuras inesperadas apareceram nas ruas de Jericó. Eram homens estranhos, com roupas simples e andar apressado, mas que logo chamaram a atenção dos moradores. Não eram homens de Jericó, e sua aparência e comportamentos logo despertaram desconfiança. Os espias israelitas haviam chegado discretamente, cumprindo uma missão secreta dada por Josué. Eles estavam ali para avaliar a cidade antes do ataque iminente. Porém, sua presença não passou despercebida e logo a guarda da cidade foi alertada sobre a chegada desses estrangeiros. A notícia se espalhou rapidamente e a tensão aumentou entre os habitantes de Jericó. Os espiões precisavam de abrigo, mas não poderiam ser vistos. Foi então que, com a astúcia de quem já conhecia o poder do perigo e da oportunidade, os homens decidiram procurar a casa de Raabe. Raabe, ao perceber a chegada dos espiões, sentiu uma mistura de ansiedade e algo mais, uma sensação profunda de que aquele momento não era apenas mais um dia comum em sua vida. Ela sabia que aqueles homens estavam em busca de algo, e seu instinto, sempre atento ao que acontecia ao seu redor, a impulsionou a agir. Rapidamente, Raabe tomou a decisão de esconder os espiões. Ela os acolheu em sua casa, um lugar discreto e afastado, e os escondeu entre as palhas de sua cobertura. Quando os soldados de Jericó chegaram à sua porta, Raabe se manteve firme e tranquila, sabendo que estava tomando uma decisão que a colocaria em risco, mas que poderia mudar o destino de todos. Ela mentiu, dizendo que os espiões já haviam fugido, e enviou os soldados em outra direção, enquanto, secretamente, ela protegia os mensageiros de Deus. Depois que os soldados de Jericó partiram, Raabe conduziu os espiões até o local seguro onde os escondeu, entre os feixes de palha no telhado de sua casa. Sentindo a tensão crescente, ela sabia que a situação era grave. Ela tinha pouco tempo para agir e precisava de respostas claras. Quando os espiões se sentaram, cansados e apreensivos, Raabe aproximou-se deles com uma pergunta que estava em seu coração desde o momento da chegada deles. Eu os escondi, e agora peço que façam algo por mim. Quando vocês conquistarem Jericó, poupem minha vida e a de minha família.
Os espiões olharam para ela, impressionados pela ousadia de sua proposta. Raabe não era uma mulher qualquer. Ela sabia o que estava em jogo, mas também tinha fé no poder de Deus. Eles poderiam ter se recusado a ajudar, mas a coragem de Raabe tocou seus corações. A mulher que vivia à margem da sociedade, uma mulher desprezada, agora estava fazendo um pacto que poderia mudar tudo. Se você nos ajudar, nós cumpriremos nossa parte do acordo, disse um dos espiões com um olhar de confiança. Quando chegarmos, colocaremos um sinal na sua casa, o cordão escarlate, e ninguém a prejudicará. Sua fé será recompensada. Raabe, com um sorriso de alívio, fez o que lhe foi pedido. Ela colocou um cordão escarlate na janela, a mesma janela que os espiões haviam usado para descer e escapar, marcando sua casa como um lugar seguro. Mas antes que eles partissem, Raabe compartilhou mais. Eu sei que o Senhor, o Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro. Ouvi falar das vitórias de vocês e sei que Jericó cairá. Eu tenho fé que ele fará o que disse. Sua fé se solidificava a cada palavra e o risco que ela corria se tornava menor diante da certeza de que Deus estava com ela. Raabe observou os espiões saírem de sua casa, descendo pela parede com a ajuda do cordão que ela havia amarrado com tanto cuidado. Eles desapareceram na escuridão da noite, mas a sensação de alívio que ela sentiu não durou muito. O medo de ser descoberta pelos soldados de Jericó e o risco de sua vida e de sua família estarem em perigo era real. Mas dentro de seu peito, uma força inexplicável a mantinha firme. Ela sabia que tinha feito a escolha certa. Aquela noite, Raabe se sentou sozinha em sua casa, à luz de uma vela tremendo suavemente em sua mesa, enquanto pensava sobre tudo o que acontecia. Ela sabia que os israelitas estavam se aproximando e que algo grande estava prestes a acontecer. Seu pensamento voltou ao momento da conversa com os espiões. Ela havia ouvido falar sobre o Deus de Israel, mas naquele instante o que a tocou foi a confiança e a força de sua fé. Não era apenas uma esperança vaga. Raabe acreditava com todo o seu ser que o Deus dos israelitas era verdadeiramente o Deus de poder, o único que poderia salvar a cidade de Jericó. Ela fechou os olhos e se lembrou das palavras do espião, a promessa de que sua casa seria poupada. A confiança que ela depositara neles não era apenas uma estratégia para salvar sua vida, mas uma entrega completa a Deus, uma fé que superava seu medo. Raabe compreendeu que, ao proteger os espiões e fazer o pacto com eles, estava sendo protegida por algo muito maior que ela mesma. Seu coração estava em paz, mas ao mesmo tempo, uma nova responsabilidade surgia dentro dela. Ela teria que confiar completamente, não apenas nas palavras de homens, mas no poder de Deus. Nos dias seguintes, enquanto aguardava o que parecia inevitável, Raabe mantinha-se firme. Ela cuidava da casa e de sua família, sempre com um olho na janela, onde o cordão escarlate permanecia visível. O tempo passou lentamente para Raabe, enquanto ela aguardava o momento da invasão. Cada som na rua, cada movimento à distância, fazia seu coração acelerar. Ela permanecia vigilante, observando atentamente o horizonte, e sua mente não deixava de pensar nas palavras que os espiões haviam lhe dito. Quando chegarmos, colocaremos um sinal na sua casa, o cordão escarlate, e ninguém a prejudicará. O cordão escarlate se tornou o símbolo da promessa que ela havia feito. E mais do que isso, o símbolo da confiança que ela depositava nas mãos de Deus. Ela sabia que o sinal que pendurava em sua janela não era apenas um cordão, mas a chave para a sua salvação e para a de sua família. Raabe pegou o cordão escarlate e o amarrou na janela com a mesma precisão com que havia escondido os espiões. A cor vermelha vibrante do cordão contrastava com a pedra e o barro de sua casa. Mas para ela, o cordão representava mais do que uma simples medida de proteção.
Ele representava uma ação de fé. Quando ela olhava para ele, sentia que estava fazendo mais do que seguir uma instrução. Ela estava declarando em seu interior sua confiança total em Deus, que a protegeria daquele mal iminente. Quando a invasão se aproximou, Raabe preparou sua casa. Os membros de sua família se reuniram ao redor e ela lhes explicou o significado do cordão. Era uma proteção, não apenas de seus corpos, mas de seus corações e almas. Eles estavam confiando na promessa de Deus, assim como ela havia feito. Raabe sabia que a invasão era inevitável, mas sua fé não vacilava. A visão do cordão escarlate em sua janela, o sinal de salvação, a preenchia com uma sensação de calma que a vinha acompanhando cada vez mais. Ela não estava sozinha. Deus estava com ela. E com isso, a esperança se renovava. O som das trombetas ecoou pelo ar, misturado ao estrondo das muralhas que começavam a ceder. Jericó, que durante tanto tempo foi uma fortaleza impenetrável, estava agora diante de sua queda iminente. Os israelitas, seguindo as ordens de Josué, marchavam ao redor das muralhas pela 7ª vez, com uma fé inabalável no poder de Deus. O silêncio que precedia a ação era profundo, e os moradores de Jericó sentiam o peso de uma grande expectativa em seus corações. Na casa de Raabe, o temor tomava conta de sua família, mas ao olhar para o cordão escarlate na janela, ela se lembrava da promessa feita pelos espiões. Ela e sua casa seriam poupadas. Cada passo dos israelitas em torno das muralhas aumentava a tensão, mas também alimentava a esperança em seu coração. O tempo parecia ter desacelerado, e o medo da destruição iminente era palpável. Finalmente, ao som da última trombeta, o comando de Deus foi dado. As muralhas de Jericó, que pareciam impossíveis de derrubar, começaram a ruir, uma por uma, como se o próprio céu estivesse se abrindo para cumprir a vontade divina. A cidade tremia e as vozes de pânico começaram a se levantar entre os habitantes de Jericó. Mas entre o caos havia um lugar seguro, a casa de Raabe. Os israelitas avançaram, tomando a cidade com uma força sobrenatural. Mas quando chegaram à casa de Raabe, o cordão escarlate brilhará à luz do sol, sinalizando a segurança daquele lar. Raabe e sua família foram levados a salvo, enquanto a cidade de Jericó sucumbia ao juízo de Deus. Raabe sabia que sua fé havia sido recompensada. Deus havia cumprido sua promessa e ela agora fazia parte de algo muito maior. Após a queda de Jericó, Raabe e sua família foram acolhidos pelos israelitas conforme a promessa feita pelos espiões. Raabe, a mulher desprezada e marginalizada, agora se via salva e parte de uma nova comunidade. Ela se tornou uma figura de fé e coragem, e sua transformação foi visível aos olhos de todos. A história de Raabe não terminou com a destruição de sua cidade, mas com uma nova vida. Ela foi integrada ao povo de Israel e mais tarde se tornou parte da linhagem de Davi e, por fim, da linhagem de Jesus Cristo. Sua fé, que começou com um simples gesto de confiança, tornou-se um testemunho eterno de que Deus pode transformar o impossível em realidade. Raabe, a mulher que escolheu confiar quando o medo e a dúvida a cercavam, se tornou um símbolo de esperança, fé e redenção. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.